E é isso aí, senhoras e senhores. Vamos começar uma nova edição do Tributos Direito Podcast. Ao meu lado aqui, o grande amigo Júlio César Santiago. Como é que você vai, Júlio? Tô bem, Rogério. Hoje, convidado especial. Vamos gravar um tema especial e vamos lá, né? Professor Adilson Rodrigues Pires. Tudo bom, Adilson? Como você vai? Tudo bem, muito obrigado. Quero cumprimentar vocês dois e todos os que nos assistem, né? O Júlio, o Rogério, obrigado pelo convite. Muito honroso para mim estar aqui com vocês e poder apresentar um tema que é bem interessante, bem atual também, né? Vamos conversar sobre arbitragem tributária. O Adilson, ele é advogado, tributarista de longa data, a gente vai conversar bastante aqui sobre isso, conviveu com mentes brilhantes do nosso direito tributário, teve esse privilégio, professor da UERJ, ex-auditor também, não é isso, Adilson? Depois também. a gente passa por tudo aí. Eu quero pedir para a galera que está nos acompanhando se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o projeto a alcançar cada vez mais pessoas e com isso a gente traz cada vez mais pessoas para conversar com a gente, né, Júlio? Já que aqui a ideia é sempre uma conversa sobre o direito tributário. O Adilson, ele tem grande atuação na área do aduaneiro, não é isso, Adilson, na área do direito aduaneiro. Sim. Eu queria aproveitar aqui só para divulgar aqui um livro que eu ganhei, né, Júlio? A gente teve semana passada lá Na Academia Brasileira de Direito Tributário, né? no evento do simpósio em Santa Catarina, em Itajaí. Na ocasião, o Cláudio, né, o grande amigo Cláudio Augusto Gonçalves Pereira, deixou comigo esse livro. Quem se interessa pelo direito aduaneiro, né? A gente chegou aqui no estúdio, já pegou, começou a folhear. Peraí, esse cara que eu conheço, nossa, ele está publicando, você vê como é que é, né? Olha só. É um projeto que é coordenado pelo Maurício Dalri, como é que pronuncia? Tim do Vale, Rosalo Trevisan também. Aí está aqui Raquel Segala, o Thales Andrade, tanta gente boa aqui escrevendo. E é sempre uma edição periódica, né? É de um grupo de estudos da Universidade Federal de Brasília. Qual é a editora aí? Vê a editora. Perspectivas e Desafios do Direito Aduaneiro do Brasil, PDDAB. Editora, Capital Libres Editora. Então, se você se interessa pelo direito aduaneiro, estuda e se preocupa com a produção acadêmica, está aqui essa obra. E, Cláudio, eu falei que ia divulgar, está divulgado. Muito obrigado. Adilson, vou pedir para o Cláudio mandar uma edição para você, que eu sei que você gosta, trabalha com o direito aduaneiro. Vamos conversar também sobre um especialista, né? O professor Adilson tem artigos, trabalhos publicados livros, artigos, livros nessa área. E na Receita Federal chegou a atuar nessa área também? Claro, eu conheço bem Itajaí também. Itajaí, estivemos lá. Conheci naquela época, bem diferente, né? Porque eu trabalhei 4 anos, quando eu entrei para a Receita na área aduaneira. Não vou dizer que eu seja tão antigo assim, né? Mas quando eu entrei para a Receita, não era exigido ainda o curso superior. E eu, quando completei, 19 anos, eu fiz o concurso, com 22 anos, eu fui chamado, né, para trabalhar em São Francisco do Sul, pertinho de Itajaí. E eu ia muitas vezes a Itajaí, Camboriú, Florianópolis, né? E até hoje eu tenho uma lembrança muito boa, porque eu trabalhava no Porto de São Francisco, na área aduaneira. Naquele tempo era auditor fiscal do imposto aduaneiro. Que década é isso, Adilson? Não tem problema, não. 70, 80, década. Desliga o microfone. Eu entrei para a Receita em 64. Então você ficou lá nessa 22 anos. 64, caramba, ainda não tinha nem o CTN, né? Você não tinha nem isso. Foi não 2 tinha anos CTN, depois. Né? Isso mesmo. Porque o CTN é de 66. 66. Você viu? Como é que era a tributação? O Júlio estava no berço lá ainda, né, Juan? O Júlio. O Rogério também. O Rogério... Pô, agora vocês me deixaram cabular. Mas, olha, era mais caótico aquela época, né, a tributação. Era muito mais difícil a gente trabalhar, porque você tinha, antigamente era consolidação das normas das alfândegas e mesas de renda. Era o nosso Decreto-Lei 37 da ocasião, né, que também é de 66. Ainda não existia. E você anotava ali do lado toda a alteração da legislação, né? Antigamente a gente fazia assim, né? Não tinha internet. Andava com aqueles... com formulário? Não, o livro. O livrão livro assim mesmo, do lado, né? Livro. E cada alteração a gente anotava ali, do lado do artigo, né? Ver a lei e tal, se é assim que altera isso aqui, ver e tinha status de lei, né? Ver a lei e tal, então decreto que regulamenta, instrução normativa, número tal, papapá. Ainda não existia a Receita Federal. Eram departamentos da área aduaneira, Departamento de Imposto de Renda e de Imposto de Consumo, naquela época, ainda não era IPI. Foi em 65 que nasceu o IPI. 65 foi com a Lei 4.502, né? Então nós trabalhamos assim, era especialista. Depois eu vim para o Rio,
trabalhei no Departamento de Rendas Aduaneiras, que existia naquela época, durante muito tempo ali, assessorando, chefiando alguns setores também. E depois fui a Paranaguá, passei 6 meses trabalhando em Paranaguá. Porto, Paranaguá, bem na zona primária, Porto, bem onde as tretas acontecem, né? Ali, como é que a gente fala, no local da briga. Bem ali mesmo, na muvuca. Né? E foi uma experiência muito boa. Depois trabalhei aqui no Galeão também, na área aduaneira. E aí passei a trabalhar internamente, chefiando, assessorando. Aí passei a vida inteira nessa minha vida que foi muito boa. E uma experiência assim, que eu posso até passar para os mais jovens. Né? Sim. Eu, quando comecei a trabalhar com 15 anos, né, empresa privada, eu dizia assim, olha, nunca vou ser funcionário público na minha vida. Que mó língua. Não, nem isso. Não, porque eu imaginava o funcionário público, aquele que ficava atrás do balcão, era uma lenda, né? Atrás do balcão, lendo o jornal, aí chegava o contribuinte, ele levantava a cabeça, olhava, continuava lendo o jornal. Eu disse, não, olha, eu nunca vou ser na minha vida. Aí eu, trabalhando, precisando trabalhar, ganhar meu dinheiro, mudava de emprego para outro, até que surgiu essa oportunidade do concurso público. Não era exigido o curso superior, né? Eu, com 19 anos, passei, fiquei aguardando. Olha, eu devo, posso dizer, toda a minha vida profissional e acadêmica a esse período que eu fiquei no Ministério da Fazenda como funcionário público. Ali eu tive a oportunidade de dar aula. Até hoje adoro esse magistério, né? Dar aula, escrever artigos, livros, e o conhecimento que eu fiz também, depois fiz mestrado, doutorado, até o curso superior que eu não tinha, eu via meus colegas todos com um curso superior, e puxa, só eu e pouquíssimos outros não tínhamos. Eu disse, não posso ficar numa situação desigual. Aí estudei o direito, né? Comecei a trabalhar, a escrever e tudo mais, e depois concurso para a UERJ também, não sei se vocês se lembram do Celso Melo, né? Celso Melo. Era diretor do direito na época, me ligou convidando, e eu disse, não quero não, Celso, não, mas veio sim, abriu concurso para você, eu disse, então, fiz o concurso, passei, fui convidado para outras universidades também, a Estácio, Cândido Mendes, e fui seguindo a minha vida assim, e hoje, olha, tenho as melhores lembranças daquele meu período no Ministério da Fazenda. Foi coisa assim, aprendi muito, tive um relacionamento ótimo, frequentemente eu era convidado para ir a Brasília, colaborar com projetos de lei ou com alguma coisa lá, reuniões, tudo. Sempre na área do comércio exterior ou também? Não, sempre no comércio exterior, mas quando eu exerci chefias e assessorias, aí eu já tinha uma visão maior, uma abrangência maior. Uma abrangência maior nos meus encargos. Aí foi que eu tive contato com o IPI, com o Imposto de Renda também, e acompanhando e coordenando trabalhos nessas áreas também de colegas meus, né? E vinham, conversavam comigo, discutíamos e tal, e fui obrigado a conhecer essas outras áreas também, não com a profundidade, não vou dizer que eu domine, ninguém domina nada, eu acho, né? Não domino a área aduaneira, mas eu já conheço mais profundamente, o que não acontece, né, com o Imposto de Renda e IPI, que eu conheço, mas não conheço profundamente como eu conheço a área aduaneira. Mas sempre foi minha paixão a área aduaneira, gente. Naquela época, também trabalhar no Ministério da Fazenda te deu uma proximidade muito com os fatos geradores do tributo, né? Ali na visão do fiscal, que está ali sempre fiscalizando, né, professor? Isso foi muito bom também para mim, não só nessa área, como advogado também. Quando eu faço alguma coisa, algum processo na área de imposto de renda ou de IPI, eu sempre lembro da minha atuação como fiscal. Então, não é que eu era fiscalista e agora sou advogado, né? Não, eu nunca vi esse antagonismo entre uma função e outra. Eu exerci uma função social, de fiscalizar, ver o que estava certo, o que estava errado e exercer o meu papel. Mas nunca, até teve uma época que falavam instituir um programa, era relações fisco-contribuinte, qualquer coisa assim, de aproximação de um com o outro. Eu fiquei entusiasmado com aquilo, porque era como eu pensava mesmo, a sociedade é uma só. Não importa que você esteja aqui ou se você estiver ali, né, em posição diferente. Mas o objetivo de todos tem que ser o mesmo. Então, isso me deu, assim,
uma experiência muito grande. Hoje, quando você fala o lançamento do crédito tributário, eu sei o que é porque eu lancei. Literalmente, né? Literalmente, eu também lancei crédito tributário. Não tinha preenchimento de declaração, porque hoje o sujeito chegar lá no Siscomex, atualmente Pucomex, né? Agora vai ser via do INPE, ele mesmo dá lá as bases e tudo, e débito em conta. Na época, na sua militância ali, devia ser como, né? O cara... Papel mesmo, né? Agora você, ó, tá aqui, vai lá, paga e traz a guia de volta. Aqui antes era mais uma tributação do próprio fiscal lançando, né? Hoje tem mais um lançamento por homologação, né? O próprio contribuinte dando as informações. Aí hoje vai falar, polêmica, né? Se é ou não é lançamento por homologação. Essa questão, não é? Isso que eu ia falar, eu penso diferente. Porque a EDI não é lançamento por homologação. Eu vejo ainda, inclusive eu participei em uma ocasião de uma banca de mestrado ou doutorado, não me lembro, na PUC de Minas, e houve uma discussão dessa na banca, né? E eu tive apoio de dois, por isso é que nós demos razão ao orientando, né? Não sei se era, não me lembro se era mestrando ou doutorando. Porque quando você preenche hoje a declaração no Siscomex, o sistema te indica o valor que você deve pagar. Aí ele próprio calcula e te diz, vai pagar X, Y e tal. E você vai e paga. Então, eu vejo aquele sistema como um sistema da Receita. Então, você declara a Receita, quer dizer, o sistema da Receita examina e te dá o resultado, você vai lá e paga. Então, para mim, ainda é um sistema por declaração, um lançamento por homologação. Agora, muita gente diz, não, você... Por homologação, desculpa, por declaração. Agora, tem gente que diz, não, ele calcula, você paga, depois você tem 5 anos para revisão, por isso é homologação. Eu penso diferente, acho que continua. Agora, é uma questão mais acadêmica, né? No sentido prático, o Siscomex foi um avanço muito grande. E eu também fico feliz porque eu acompanhei toda essa evolução. Essa mudança, né, professor? Dizem que é uma das vantagens da pessoa, não velha, mas idosa, né? Você ter toda essa vivência, acompanhar toda essa evolução. Agora, hoje eu confesso que a tecnologia está tão avançada que eu tento acompanhar, mas estou muito longe ainda da minha neta de 8 anos. Está bem na minha frente. Que os mais jovens não conheceram o mundo sem a internet, né? Exato. A gente ainda conheceu, né? Eles já nascem com o celular na mão, com o computador na frente. A minha neta, com 8 anos, né? Como é que a gente diz? Implantou um e-mail, né? Abriu o e-mail para ela, né? O pai dela, naturalmente, ensinou, meu filho, ensinou, ela ficou toda entusiasmada, passava de e-mail para todo mundo. Isso há um mês atrás, mais ou menos, né? Inclusive eu, vovô, vai lá ver como é que estava. Aí eu respondi e tal. Hoje ela já parou um pouquinho, passou aquele entusiasmo, né? Mas com 8 anos ela já tem e-mail. Eu com 30 anos nem sabia o que era internet, né? A diferença, né? Como é que essa geração vai vir aí, né? Voando baixo. O que é muito bom por um lado, né? Agora você vê essa mudança no Pix, por exemplo, a gente já está desvirtuando um pouquinho, né? Não, fica à vontade. Vou voltar. Até porque tem a ver, tem tudo a ver. Tributação, essa questão do Pix, que o professor ia falar. Pix, já estão mudando as regras, por quê? Porque os bancos já estão havendo surgindo várias decisões judiciais condenando os bancos a pagarem pelo prejuízo que o cliente tinha através do Pix. Manda pagar um Pix ou transfere um Pix, né? E a Pix errado, né? Um Pix errado e a pessoa fica no prejuízo. As decisões judiciais que eu tenho visto condenam o banco ao ressarcimento do prejuízo que o cliente teve. Então, isso já é uma evolução que veio para o bem, o Pix, mas veio para o mal também por causa dos golpes, né? A gente recebe por telefone números todo dia, né? É impressionante. Que bom se a tecnologia viesse só para o bem, né? Mas, infelizmente, não é assim, né? E a tecnologia, ela tá muito dentro agora do direito tributário, principalmente da reforma tributária, né? Você estava falando de Pix, o cashback eu ainda não consegui entender por que o cashback existe, que vai existir. Ou seja, mudando totalmente de assunto, cashback... Cashback social. O social, de devolver o dinheiro pro pobre. Você vai criar todo um sistema para dar dinheiro ao mais pobre, porque não dá direto, né? Exato. Você vai criar... Hoje nós temos o SPED, né, o Sistema Público de Escrituração Digital, você tem a nota fiscal eletrônica, né? Então a tecnologia veio avançar. Hoje você emite a nota fiscal, automaticamente o imposto está entrando lá no fisco, né, no Tesouro, né? Isso é um avanço muito grande. O split payment. Que não é? Você vai na ter hora, aí, né? Na hora o dinheiro já vai para a Receita. Quer dizer, isso são avanços muito grandes.
né, esse prazo de 5 anos da decadência, né, ou da prescrição, no caso aí mais da decadência, né, ele vai valer, continua valendo juridicamente, mas ele já vai ter uma importância menor por causa do split payment. No momento, a Receita já tem informação lá, dificilmente você consegue, ou ela vai precisar rever, né, porque ela própria já recebeu. Eu tenho percebido, Adilson, nesse caminho, uma série de mudanças legislativas, assim, de maneira muito intensa. Tudo bem, já vem a reforma tributária, a gente sabe que vai ter que vir os PLs, mas está acontecendo uma série de iniciativas. Uma delas, inclusive, é esse projeto de arbitragem tributária, né, que a gente também vai até conversar aqui sobre isso. Nos 486. Pois é, esse PL, dentro de um escopo que sempre tenta enaltecer, talvez, uma nova era de relação fisco-contribuinte, uma série de iniciativas nesse caminho, situações de reforma do processo administrativo. Tem um projeto de lei, lei geral do comércio exterior brasileiro. Né? A gente viu lá no simpósio, né? Teve um painel foi sobre isso, inclusive, um projeto de lei do comércio exterior brasileiro, algo que a gente até se pergunta, né? Qual é por que tem que ter, mas o que vai incorporar, o que não vai incorporar. Mas sobre a arbitragem tributária, não tem no Código Tributário Nacional nenhuma previsão de arbitragem tributária, né, Adilson? Não, tem de transação. Tem de transação, mas a arbitragem mesmo não tem. A arbitragem mesmo não tem. Agora, eu não vejo, pelo menos uma visão minha, eu não vejo nenhuma impossibilidade de haver, tanto que é um projeto de lei, né, foi estudado, né, por uma comissão de juristas, no mais alto nível e tal, prevendo isso. Então, eu não vejo como cláusula pétrea a indisponibilidade do crédito tributário, de forma alguma. Inclusive, a própria Constituição, no 146, atribui à lei complementar a competência para legislar sobre normas gerais, né, sobre a competência de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, eu acho que é bem possível, bem factível o uso da arbitragem no direito tributário. E se justifica também, porque a quantidade de processos, hoje o Conselho Nacional de Justiça tem um estudo mais ou menos recente em que ele diz que 40%, ele conclui, no sentido de que 40% de todos os processos em curso, em todos os níveis do judiciário, dizem respeito à execução fiscal. Imagina, agora, pensa de outra forma ainda, outro dado ainda real. Muitos deles, só 30%, não chega a 30%, o total do crédito tributário, que hoje passa de R$1 trilhão, não passa de 30% o crédito recuperado. Por quê? Se você não encontra o devedor, ou se encontra o devedor e ele não possui bens, esse crédito nunca vai ser recuperado. Então, alguma medida, alguma coisa teria que ser feita para que nós tivéssemos uma efetivação maior desse crédito tributário. E os sistemas atuais, aqueles refis, né? Os tais refis, PAEX... Aqueles eternos parcelamentos, né? Que... Hoje mudou isso, né? Que antigamente tinha aquele primeiro refis e não tinha data para acabar, né? Acho que até hoje tem empresa nesse refis. Acho que era 180 meses, né? Mas tinha um negócio do faturamento. O primeiro foi sobre o pessoal do faturamento. O primeiro não tinha prazo, era eterno. Tentaram... eterno era 180 meses. E depois os próximos vieram, porque a Procuradoria percebeu que não, tem que limitar isso. O primeiro que não tinha mesmo, o primeiro era um percentual... 2001, se não me engano, né? Acho que era 2000. Era 2000, 2001. 98, 4... Agora não lembro o número da lei. Também não lembro. Mas eles diziam, era um percentual do faturamento, aí tinha empresa de, não tenho faturamento, vou pagar 0,01%. Aí ficava eternamente, não pagava nem os juros da dívida e ficava sempre naquele ciclo. Isso não veio resolver a questão. Agora, a transação, 13.988 de 2020, né? 2020. Esse sim foi uma medida bastante efetiva no sentido de de cobrar efetivamente o crédito tributário, né? Até a Procuradoria, acho que teve a iniciativa, né, de baixar os atos normativos regulando a transação, a Receita depois. A transação também teve esse problema, professor, que o senhor comentou. Teve. Antes dela ser implementada, teve todo esse debate da indisponibilidade.
Também teve, né? Teve muita resistência. O CTN lá dos primórdios, Teve. já tinha essa indicação. Assim, saber o que vai transacionar, mas quem é que vai transacionar, quem é que vai ter condição de chegar e sentar na mesa também. Teve esse problema da questão subjetiva, que também eu acho que vai ter na arbitragem. Quem vai poder sentar na mesa para fazer a arbitragem? A arbitragem também tem algumas indefinições, né, que a gente, ao longo da nossa conversa, a gente vai poder falar. Agora, só queria explicar o contexto aqui para os nossos internautas aqui, também quem está nos ouvindo no Spotify e tudo isso, o momento que a gente está vivendo, né? Estou lendo aqui a justificação do projeto do anteprojeto de lei da 2486. Isso. E aqui explica, ó, que em março de 2022 o Senado instaurou uma comissão de juristas presidida pela ministra Regina Helena Costa. Foi. E aí o escopo do trabalho da subcomissão foi definido em 8 projetos de lei. O primeiro deles é esse, sobre prevenção de litígio, consensualidade e processo administrativo. Na verdade foram 10, cara. 10 projetos Não, de lei. Tô lendo o explicativo aqui do... Não, mas foram 10 PLPs. Foram 10. 10, mas acho que o de mediação Entre PLPs e de consulta acho que já foram arquivados e foram para... Então, ó, tem entre esse... PLPs e PLs foram 10. Então tem esse aqui, tem o reforma do processo administrativo tributário, a lei ordinária de consulta tributária no âmbito da União, lei ordinária de mediação, ou seja, tem uma lei de arbitragem, uma lei de mediação, o anteprojeto, claro, se for convertido em lei, lei complementar do Código de Defesa do Contribuinte, lei ordinária de execução fiscal, talvez atualizando a lei hoje, né, Júlio? De ALEF, o anteprojeto de custas da Justiça Federal, ou seja, tem um novo arcabouço normativo aí que vai impactar muito quem vive direito tributário. Deixa eu puxar aqui pela minha memória também. Pela memória, né? Minha memória aqui, ó. O PLP 124 dispõe sobre normas gerais de prevenção de litígio, consensualidade e processo administrativo em matéria tributária. O 2483 sobre o processo administrativo tributário federal. O 2488, por lei 2486, que já falamos sobre ele. O 2488 dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dívida ativa, autarquias e fundações de direito público, além do 2486, né? E mais esses que você citou, que eu não relacionei todos aqui, só coloquei aqueles que diziam mais... Aí tem o PLP 125 também, que fala sobre normas gerais, sobre direitos, garantias e deveres dos contribuintes. Quer dizer, todos eles ligados ao processo administrativo fiscal ou matéria correlata ao processo administrativo e judicial tributários, né? Então, acho que isso foi agora... Está desde 2022 em discussão no Congresso Nacional. Pelo que eu sei, o único que avançou foi o 2486, sobre a arbitragem, que já é uma experiência que já existe em outros países, né? Na Alemanha, na Espanha. Sei que em Portugal, né? Portugal acho que já tem desde 2011, né? 2010, bem mais forte lá. 2000, Decreto-Lei 11 de 2010. 2010, né? E desde 2009 que eles vinham estudando, porque o déficit, né, orçamentário era muito grande, e o débito tributário dos contribuintes também era muito grande. Então, eles estudaram a maneira de solucionar, de tentar arrecadar mais, né, obter mais receita, e em 2010 surgiu o Decreto-Lei número 11. Então, e é uma coisa lá, está bem adiantado, inclusive é um dos principais exemplos que nós temos aqui no Brasil para... não digo copiar, mas para ter como base, esse decreto-lei de Portugal. Lá eles têm uma Câmara, Conselho-Câmara, até anotei aqui. Câmara Arbitral. Câmara Administrativa de Arbitragem. Né? Câmara ou Comitê, não é Comitê. Comitê Administrativo de Arbitragem. CAAD. CAAD, isso. E lá funciona maravilhosamente bem, por isso que a gente sempre toma como exemplo para... falar sobre o nosso, né? Agora, o nosso projeto, ele é muito bom, é bom porque ele é abrangente. Agora, só tem para mim um grande defeito. A Receita tem um poder, uma proeminência sobre os contribuintes inexplicável, muito grande e inexplicável. Porque, em princípio, qualquer um dos dois, tanto a Fazenda quanto o contribuinte, ambos podem pedir uma adesão, juízo arbitral, né? Adesão pelo juízo arbitral. Só que é a Fazenda
quem escolhe os árbitros, ela é quem determina as câmaras, ela é quem determina qual a câmara que vai trabalhar naquele processo, que mais que eu me lembro assim, é ela quem vai dizer se ela impugna... As matérias, inclusive, né? Pelo pré-ele. Exato, Rogério, isso mesmo. As próprias matérias, quando há a nomeação de um árbitro, qualquer que seja ele, é submetido à Fazenda, que pode aprovar ou até mesmo impugnar aquele nome daquele... Quer dizer, ela acaba tendo um poder muito grande sobre o contribuinte. Então, acho que deveria ser... E tem um artigo 8º, que eu até anotei aqui para eu não esquecer, que estabelece princípios do contraditório, da igualdade das partes, olha só, igualdade das partes, da imparcialidade dos árbitros e do seu livre convencimento. Onde é que está a igualdade das partes se a Fazenda tem esse privilégio de, até se for o caso, a critério dela, impugnar um árbitro, não é? Agora, então, acho que ela passa a ter um poder assim, maior do que o contribuinte, quando devia ser uma coisa igual, a igualdade das partes, né? A equivalência de armas, né? Como a gente chama, diz em direito, né? Deveria ser mais concreta, mais factível, mais visível nesse processo da arbitragem. Então, acho que ela ainda tem um poder muito grande. Que como ainda está acabou de ser aprovado no Senado, né? Ainda vai para a Câmara, ainda tem muita coisa para se modificar nesse procedimento. Acho que o que eles querem é colocar um árbitro indicado pelo contribuinte, um árbitro indicado pela Fazenda e um neutro indicado por ambos, que teriam que chegar num consenso. E um poderia impugnar o árbitro do outro, né? A Fazenda poderia impugnar o do contribuinte, o contribuinte poderia impugnar o da Fazenda. Né? Eu acho que a arbitragem, como o projeto deixou muito como o professor disse, na mão da Fazenda, a regulamentação, eu acho que isso ainda vai demorar muito, mesmo que seja aprovado. Eu vi no projeto dizendo que atos administrativos irão regulamentar esse procedimento. Então ainda tem muita coisa que vai ficar na mão da Fazenda regulamentar, que eu acho que isso atrasaria. Eu acho que a lei tinha que dar mais... Fazer igual fez com o processo administrativo fiscal, já diz como que é... 70, 235, né? Ele já esgotou praticamente, né? Que também já vai ser alterado nesse mundo de reformas. Exato, né? A gente está vivendo, né, professor, um mundo de muitas reformas, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Reforma administrativa, reforma de execução fiscal, reforma de processo administrativo fiscal, reforma da legislação aduaneira, reforma tributária. Vamos virar pedreiros de tanta reforma aqui, com construção civil, virou construção civil, né? Tanta reforma, né? Eu me lembro que o Novelli, professor Novelli, né? Eu trabalhei com ele na UERJ, acho que na Estácio também, e a gente conversava muito foi na Estácio, conversava muito sobre as questões do direito tributário. Ele era um mestre, né? Um exemplo também, um ícone, né, do direito tributário. E nós tínhamos uma posição divergente, porque eu acho o Código Tributário Nacional uma das leis mais bem feitas que nós temos no país. Só um artigo, se não me engano, 82, por aí, foi considerado inconstitucional, e é um artigo que se refere à matéria financeira, nem é matéria tributária, né? E ele dizendo que ele era mal feito, eu disse, não, eu acho ele muito bem feito, eu só acho que ele tem que se modernizar. Agora, todos esses projetos de lei, ainda não, a não ser a 132, a emenda 132 mexe com o Código Tributário. Mas por que mexe? Porque ela cria novos impostos. E criando novos impostos, a contribuição, a CBS, né, o Código Tributário tem que ser alterado. Mas lá nas normas gerais, né, do 96, 97 em diante, né, por ali, aquilo ali praticamente vai continuar igual. Inclusive na arbitragem, né, prescrição, decadência, isso tudo vai ser obedecido. Testemunhos vai continuar permanecendo aqui, né, como parte do sistema de decisão pela arbitragem. Então, acho o Código Tributário uma das leis mais bem feitas que nós temos
no Brasil. Já o Novelli dizia que não, tem que ser revogado inteiramente, ser feito novo. Né? A gente não discutia, porque ele me respeitava, a minha opinião, não a minha, provavelmente, mas ele respeitava a minha opinião e eu, claro, respeitava a dele também. Mas tínhamos posições divergentes nesse ponto. Agora, em matéria de processo fiscal, realmente a gente tem muito o que mudar. O CTN, eu lembro que quando eu estava estudando isso, professor, o Aliomar Balieiro deu um parecer na época da construção do CTN, dizendo que também estava preocupado com a questão do contencioso tributário. Eu lembro que o Gilberto Giulio Ocampo chegou a fazer uma lei orgânica do processo tributário e nunca foi aprovada, né, professor? Não, ele tem, eu tenho esse livro até lá em casa. Essa raridade, né? Também não empresto a ninguém. Eu não empresto, não. Eu também não empresto esses livros raros, eu não empresto para ninguém. Nem adianta pedir. É um código de processo tributário. Ele fez um código de processo tributário. Volumoso até, não me lembro agora, mas deve ter umas 200 páginas, não mais, acho que tem mais de 200 páginas. E uma das preocupações era, até o que justifica tudo isso aqui, essa morosidade do processo judicial tributário, né? Dessa integração entre o administrativo e o judicial. Se você contar só o processo judicial, né, na esfera judicial, segundo o próprio CNJ também, o processo leva 8 anos para ser, em média, né, 8 anos para ser concluído. Se você contar a área administrativa, o processo na Receita, depois entra na dívida ativa até a execução fiscal, você pode botar aí uns 10 anos no mínimo. O processo ainda é muito moroso, inclusive na fazenda, que ela é mais ágil, mais rápido o processo, né? A tramitação é mais rápida. Mesmo assim é muito demorado. 10 anos é aquilo que eu falei há pouco. O contribuinte, sabendo que vai ser tributado, né? Vai ser cobrado, ainda mais com correção monetária, com multa, etc., ele muda de endereço e a fazenda sempre consegue localizar o contribuinte. Aí, quer dizer, um crédito, um direito perdido. Né? Isso, a arbitragem vem corrigir essa questão. Fazer um exercício pelo projeto de lei. A arbitragem, ela tem lugar como uma solução alternativa de controvérsia, né? Sem envolver necessariamente o judiciário e tudo. Então, o que fala aqui? No caso de uma auto de infração, vamos até imaginar, aproveitando a questão aduaneira, né? Já que pode envolver matéria tributária, uma auto de infração em que haja uma discordância sobre a classificação fiscal de mercadoria. Certamente você viu muito isso, né, Edilson? Né? E hoje em dia a gente vive vendo aí. Agora, a gente até conversou, né? Não, esse drone é uma câmera, não é uma câmera e tudo. Aquilo virou um contencioso administrativo, sabe-se lá quanto tempo. O caso das sandálias Crocs aí também vilarizou, que isso aqui é permeável, não impermeável. Numa situação dessa de arbitragem, o sujeito passivo, ele tem um prazo ali, se eu agora não vou lembrar de cabeça, mas ele tem um prazo, acho que é 15 dias após a construção da auto de infração, para indicar se ele quer ou não quer assinar um compromisso arbitral. Isso. Hipoteticamente, numa prova técnica no meio de uma arbitragem, não tem porquê as partes temerem, porque a prova é técnica, em princípio, né, estaria sujeito a contraditório, a ampla defesa. Basicamente, a matéria de classificação fiscal é um engenheiro, ou um químico, um bioquímico, especialista que vai indicar mais o pessoal de harmonização do sistema, né, que pode enquadrar ali nas NCMs e tudo. Né? Você acha que isso seria, Adilson, um grande desafogo? Porque a arbitragem ele tem um período de 1 ano para ficar pronta. Depois que o laudo arbitral é assinado, não pode judicializar, só aquelas hipóteses lá de nulidade. De inconstitucionalidade. Né? Não pode envolver inconstitucionalidade de lei, é verdade. Exato. Não tem arbitragem por equidade. Também não. Porque no mundo arbitral, para a galera que está nos assistindo, quando você abre mão da arbitragem por equidade, o árbitro obrigatoriamente deve seguir o direito positivo. Já por equidade, hipoteticamente, ele pode aplicar um senso de justiça que lhe é próprio. Não necessariamente aquilo está respaldado. Isso. E, naturalmente, imagino que a comissão de juristas pensou que, na matéria tributária, até devido à questão do interesse público ali envolvido, não dá esse tipo de margem. Então, está bem claro, vedada a arbitragem por equidade. Né? Mas numa situação dessa, Adilson, você que conversou tanto sobre aduaneiro aqui no começo, né? Você acha que isso realmente seria uma mudança de conduta? Acho que muitos contribuintes prefeririam a arbitragem em matéria aduaneira do que levar para um contencioso administrativo que é lento, incerto e às vezes até injusto. Isso que eu ia falar também. Nem sempre corresponde à realidade. Não obedece à técnica rigorosa, né, do produto. Então, nesse momento, você acha que realmente a arbitragem, no quesito do direito aduaneiro, das questões de classificação fiscal, que
Eu acho que vai ajudar muito. Mas que matéria de direito mesmo? Eu discordo que essa base de cálculo é inconstitucional. Não adianta arbitrar sobre isso. Porque tá vedada, né, Júlio? No projeto de lei, a arbitragem sobre inconstitucionalidade de lei, a não ser que seja já sedimentada na verdade, o projeto fala que está vedado discutir questão constitucional e lei em tese. Não a interpretação jurídica. A interpretação jurídica, vamos arbitrar algo só relacionado à interpretação jurídica. Isso poderia, porque a lei não vedou. Vedou você discutir lei em tese, mas a interpretação jurídica é algum tipo de fato. Classificação fiscal mesmo, olha. Esse objeto aqui é um drone ou uma câmera de filmar? Isso poderia ser algo a ser arbitrado, mas eu ainda tenho assim, minhas dúvidas. Acho que esse projeto precisa ser melhorado ainda. Isso aqui é um telefone ou é um computador pessoal? Exato. Não dá. Se você for perguntar, hoje em dia todos os aparelhos têm multifunções. Ele até fala, né? Até fala. Pô, tudo até fala. Eu lembro das impressoras multifuncionais. Lembra que a gente estava acostumado com o quê? Se você tinha impressora, você tinha o scanner, você tinha o fax. De repente alguém inventou um negócio e juntava tudo. Eu era advogado de uma das empresas que importava isso na época, lá em 2001, 2002. Olha que loucura para indicar a classificação. E naturalmente a gente classificava numa posição que a gente entendia mais correta, vinha dos outros países, mas normalmente a visão era outra, né? Não, isso aqui não é a posição principal dela, que a engrenagem é diferente, né? Se você for pensar em multifuncional e fotocópia, ela entrega uma fotocópia, ela vai escanear e vai imprimir. Mas não é o mesmo princípio, né, da própria fotocopiadora, que ela usa um rolo. Não vou saber explicar tecnicamente, tem muitos anos isso, né? Mas esse tipo de situação, se a gente pudesse arbitrar. O próprio celular, né? O próprio celular hoje, o que é? Antes era um telefone. Hoje, o que é o celular? Não, é uma câmera fotográfica? Vou tirar uma foto nossa aqui agora. Pronto, tirei. Não é? Exato. O exemplo que você deu do drone, né? É bem interessante. Para quem não acompanhou essa decisão, pelo menos de uma juíza, foi a decisão que eu vi. Decidir se era aqui no Brasil a gente usa para quê? Para filmar, para fotografar. Ontem eu estava vendo o jogo pela televisão, né? Aí o locutor, né, fazia questão, nossa câmera, não sei o que lá. Presa no cabo, né? Eu vi, igual a Copa do Mundo. Cable cam, uma coisa assim, né? Aí estava passando lá em cima, a gente via às vezes. Então a gente usa hoje para filmar e para fotografar. Aí a discussão e a decisão da juíza foi no sentido da natureza jurídica, para efeito jurídico, daquele drone. O que é aquilo? Ele é uma câmera fotográfica? É uma câmera de filmar? O que é? Ela concluiu que era um veículo não dirigível. Não tripulado, né? Não tripulável, isso. Não tripulado, dirigível, não tripulável. Não tripulado. Exato, porque a gente vê na Ucrânia agora, né, guerras, né? As guerras, eles colocam no drone, colocam uma bomba e explode. Então, se for uma câmera, lá tem que ser uma arma de guerra também. Então, realmente é um veículo dirigível, não tripulado. Não tripulado, foi uma coisa assim que ela decidiu. Realmente, eu não digo, você bota ali o que você quiser, que te interessar na hora. Agora, você chega um equipamento desse, um drone na alfândega, você pega aquilo ali, o que é isso aqui, gente? Realmente é difícil, né? O celular, ele já não tem, antigamente era classificado como telefone, hoje já não é mais, confesso que eu nem sei. Eu trabalhei na Receita durante pouco tempo, uns 6, 8 meses, num setor só de classificação fiscal, porque o contribuinte entrava com uma consulta, esse meu aparelho, equipamento, o que fosse, né? Ele é classificado aqui ou ali, na NCM, né? Nomenclatura Comum do Mercosul. Desculpe. E eu trabalhei durante certo tempo, onde tinha colegas meus que eram engenheiros, arquitetos, economistas, tinha de tudo. E eu, advogado ali, mas a gente trocando ideias. E eu me lembro de alguns casos em que, e era frequente isso, o engenheiro discutia com outro, eu ali no meio só ouvindo, né? Olha, isso aqui tem essa característica aqui, então acho que é isso assim. Aí o outro, olha, repara que tem isso aqui também, eu acho que já é outra posição. Não, ficar aquela... Aí não chegava à conclusão, olha, deixa aí, durante uma semana mais ou menos, vamos amadurecer um pouco mais a nossa... É melhor dormir com um problema, né? Vou dormir com um problema. Vou dormir com um problema amanhã, pode ser que eu acorde com a solução, né? Isso é. Então, vamos deixar ele aí um pouco, um certo tempo. Aí, uma semana depois, se reuniam de novo, eu ali... Acho que nessa época, esse caso, pelo menos que eu me lembro bem, acho que era eu que tinha que dar o parecer, né? Responder a consulta. Por isso que eu convidei os dois, que eram engenheiros. Aí, chegava uma semana depois...
Olha, continuo na dúvida, deixa aí mais um tempinho. E era assim, quer dizer, há questões, e hoje a tecnologia, como a gente estava falando há pouco, né? A tecnologia vem trazendo equipamentos e recursos técnicos imensos que a gente não sabe mais como tratar grande parte desses equipamentos que hoje são vendidos no mercado, né? Inclusive o Crocs, né? Crocs ou Crocs? Crocs, né? Crocs. Crocs, a sandália. Para mim, é a coisa mais simples do mundo. Para mim é uma sandália. Botou no pé, né? Botou no pé é uma sandália. É aberto? É aberto? Então não é sapato, tem é que sandália. Amarrar, tem que amarrar, tem cadastro. Exato, não é chinelo nem sapato, então fica ali no meio. Para mim é sandália. Mas, pô, isso gera uma discussão técnica imensa, incrível, né, gente? Mas disso, porque por causa das alíquotas, né? Por causa das alíquotas. Por causa das alíquotas. Tem um caso, desculpa só te interromper, mas rapidinho. Tem um caso que eu presenciei, não me lembro agora qual foi o produto, em que o contribuinte classificou numa determinada posição da TEC, né? TEC é a NCM com alíquota de imposto de exportação para quem não está habituado, né, com a matéria aduaneira. Então ele classificava na NCM esse produto de uma forma. Aí a Receita veio, acho que ela contratou um técnico, um especialista, né, um perito, né? Aí ele chegou a uma outra conclusão, classificava na outra posição. Aí o contribuinte não se conformou, porque a alíquota era maior, naturalmente, né? Recorreu ao CARF. O CARF deu uma terceira posição. Nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra, uma terceira. E aí? Você vê, são 3 estudos diferentes, chegando a 3 conclusões diferentes. Então, realmente, isso é um avanço muito grande. Imagina uma arbitragem nisso, né, Adilson? Olha isso só. Essa é a conclusão. A arbitragem vem agilizar, fiscal, como o Júlio falou, né? Vem agilizar, vem eliminar uma série de problemas que podem surgir e vão durar anos e anos e anos para se ter uma conclusão. Sabe, professor, que quando, uns 7 anos atrás, que estavam discutindo isso de arbitragem, se pretendeu colocar um incidente dentro do CARF. Para arbitrar. Hoje a lei já trata de um tribunal arbitral. Então, usando a expressão... Não, o projeto de lei, você está falando PL? PL. O PL. Lá atrás se pretendeu colocar isso dentro do CARF, algum incidente, tinha uns estudos que falavam isso. O problema é que, tudo bem, a gente vai chamar de tribunal arbitral. A gente conversou sobre isso, esse negócio de o professor não acha que teria que ter uma previsão constitucional para julgar esse tipo, que vai acabar virando julgamento, vai chamar de arbitragem, mas vai virar julgamento. A previsão do PL que eu vi ali é até a advocacia pública participando como parte e representando, no caso, a União, nesse caso. O senhor não acha que teria que ter uma previsão constitucional eu acho que, não sei se essa questão vai... porque o que eu vejo aqui? Em questões tributárias é muito comum decisões do CARF dando a legitimidade dando um voto de qualidade favorável ao contribuinte, o contribuinte não pagando, indo judicializar. Na arbitragem, eu estou prevendo aqui, vai acontecer a mesma coisa. Vai arbitrar, vão decidir, se decidir favorável à fazenda, o contribuinte não vai pagar e vai querer judicializar. Você não acha que teria que ter um outro desenho, um desenho constitucional sobre isso? Mas depois do lado arbitral, o contribuinte não pode judicializar. Na prática, a gente sabe que não vai acontecer isso, né? Ele vai judicializar, pode ter certeza que depois do lado arbitral ele não vai cumprir, ainda mais se for bilhões. Não, mas mas pelo PL tem uma redução de 60% da multa. Se ele for judicializar, ele vai abrir mão. Eu acho que foi até uma sacada da comissão de jurista colocar isso na hipótese. Você iniciar a arbitragem até o 15º dia e seja constatada a exigência do tributo, a multa tem um certo incentivo para você cumprir. Acho que tem um período ali, 30 dias e tudo. Você vai cumprir, não. Porque para judicializar... Multa, a penalidade não vejo como um fator às vezes, pelo menos no meu dia a dia, na prática, não vejo como um fator que impede o contribuinte de judicializar. Ele vai judicializar. Assim, o que me preocupa nesse PL é a oportunidade que estão dando para a arbitragem. Assim, muito, muito grande. Assim. Só não pode arbitrar questões que estão sentença de mérito transitada em julgado. Então, até transitar em julgado. Não, o PL diz isso. Não, mas a Fazenda tem que listar, cara. Quer ver? Logo no artigo 2º fala que é a Fazenda que diz quais suas matérias podem ser sujeitas à arbitragem. Que eu espero entre classificação fiscal de mercadoria. Incisos ali, logo no começo. Deixa eu pegar minha memória aqui, refrescar minha memória. Mas você está vendo o projeto inicial ou que já foi definido, né? Que já mudou, né? A Fazenda Pública estabelecerá por ato próprio o rol de hipóteses gerais em relação às quais poderá optar pelo uso da arbitragem tributária ou aduaneira. Isso. Qual é esse artigo? Artigo 2º. É o segundo. Então, aí... Acho que isso já foi modificado. Foi modificado?
Você está lendo, você tá lendo o projeto inicial. Você não está lendo depois das emendas, né? Deixa eu achar aqui. Depois das emendas, o artigo 2º já fala o seguinte, pela minha memória aqui, né? Cada ente federado poderá estabelecer por ato administrativo próprio o rol das hipóteses gerais em relação às quais será admitido o uso da arbitragem em matéria tributária aduaneira. Agora, parágrafo 1º. O ato administrativo que trata o CAP também estabelecerá. Esse artigo 2º já está com cheio de inciso. Cara, engraçado. É o último. Eu tô aqui, documento. Teve as emendas, teve mais de 40 emendas. Teve muita emenda. Então, assim, a minha preocupação é. Pelo que está na lei aqui, o ato administrativo vai decidir as hipóteses, mas ele vai decidir o momento, porque a lei já disse qual é o momento. Olha, enquanto não tiver sentença transitada em julgado, inclusive a lei fala o seguinte, se a arbitragem for favorável ao contribuinte, a execução fiscal morre, ou seja, já permite uma arbitragem com execução fiscal. Eu acho que a arbitragem deveria ser só para coisas novas, não para coisas antigas. Eu concordo com você nesse ponto, porque nesse caso, nesse ponto, eu acho que o projeto de lei foi muito amplo, muito extenso, né? Enquanto não tiver transitado em julgado, quer dizer, pode estar lá no Supremo Tribunal Federal já para julgar, mas ainda não foi julgado, então você pode arbitrar, né? Solicitar arbitragem. Provavelmente a Fazenda, a União não vai deixar, mas no ato administrativo desse vai dizer o contribuinte ele pode, né? Talvez às vezes interessa a ele tentar judicialmente, porque a gente tem que reconhecer que o juiz ou magistrado, né? Ele tem uma discricionariedade maior do que o auditor fiscal no julgamento. Com certeza. Né? Porque tem aquela ameaça ali de uma sindicância, né? Um processo fiscal, processo administrativo. Então, isso, às vezes, inibe a decisão tomada pelo auditor fiscal. Agora, não no CARF, o CARF é diferente, mas o julgador de primeira e segunda instância agora, né, na área administrativa, ele tem essa preocupação, sim. Agora, o juiz não, o juiz ele tem uma liberdade maior para julgar, né? Então, muitas vezes, o contribuinte prefere ingressar na justiça e esperar. Se ele tiver com perspectiva de ganho, ele abre mão do judicial, que vai demorar, do judiciário, né, que vai demorar mais, e apela para a arbitragem. Agora, eu acho que isso também deveria mudar. Eu não sou a favor, porque você fica jogando como se fosse uma aposta. Se você estiver ganhando, você insiste. Se estiver perdendo, você volta. Não, ou submete à arbitragem ou não. Eu acho que deveria ser assim. Deixa eu ver aqui, uma vez inscrito em dívida ativa, uma vez judicializado, teria que ser igual ao artigo 36 ou 38 da Lei de Execução Fiscal. Olha, se foi para a justiça, esquece. Isso. Esquece. Porque aí você já onerou. Se a ideia é menos onerosidade e mais celeridade... Está na 1430 também, né? Se for judicializado, você perde o direito ao julgamento administrativo. Acho que também está lá. Tem, não tem? Na 9430 tem, né? Sim. Da artigo 18? Não, 18. Porque o que acontecia na Lei de Execução Fiscal era tá tendo o processo administrativo e o contribuinte ajuiza mandado de segurança e quer manter os dois. Então aí você não pode ter a concomitância do judicial com o administrativo. Não pode haver... Até porque o judiciário tem um poder maior que a instância administrativa, pelo menos no Brasil. Não só a discricionariedade, como o poder maior. Qualquer decisão administrativa ou judicial prevalece. A judicial sempre prevalece. Então, eu acho que a arbitragem deveria se limitar aos processos ainda no âmbito administrativo, até a inscrição em dívida ativa. Agora vai para a execução, contribuinte que se apresse e solicita a arbitragem. Mas já entrou no judiciário? Eu também acho que já entrou no judiciário, porque você já superou a questão da onerosidade, você já onerou. Mas, Júlio, você tem razão, alterou aqui, mas o espírito continua. Antes a redação previa que era um rol taxativo, agora realmente fala, trocou de deve ser por poderá, né? Botou cada ente federado poderá estabelecer por ato administrativo próprio, antes tinha que ser, agora pode ser. E melhorou, que é cada ente federado, mas a Fazenda Pública deverá... Né, mas agora não tirou essas hipóteses que a gente está conversando aqui do limite temporal de quando você vai submeter a arbitragem, que permanece até... O professor está concordando comigo que deveria ser na administrativo, né? Foi para o judiciário, já era, já estão brigando, não tem conflito. Aí tem outros meios, né? Tem transação, tem parcelamento, tem outros meios que a arbitragem... O judiciário não pode ser usado para forçar a arbitragem. O judiciário não pode ser usado para isso, senão você onera e
e atrapalha o tempo. Em resumo, seria isso, né? Ele é usado, se não estiver dando certo lá, ele regride, volta para o administrativo, como eu ia falar, né? Mas volta para a arbitragem. Não tem sentido, né, acho professor? Que não. Aposta aqui, não deu certo, vamos apostar no outro. Aposta professor... no cavalo tal, número 3 vai ganhar. Mas ele está lá atrás, eu corro lá, aposto no 1. Depois da corrida, já ter dado a largada, eu acho que não vale você mudar de posição. Professor, o senhor não acha que deveria ser a gente criar logo uma instância administrativa que não seja vinculada ao Ministério da Fazenda, por exemplo, em termos da União, e nem vinculado ao Judiciário? Aí seria uma instância pública, mas não fiscal. Não fiscal que eu digo, não vinculado ao Ministério da Fazenda. Olha, acho que você tocou num ponto aí que é uma coisa que eu sempre defendi. O CARF não ser um órgão, ele não é subordinado ao ministro, ele é vinculado ao Ministério da Fazenda. Eu sempre achei que ele deveria ser um órgão independente. Independente nesse sentido. Os conselheiros seriam admitidos, né, contratados, mediante um concurso público, como um juiz. Eu já comentei isso várias vezes, inclusive fiz uma palestra, uma ocasião, em que eu defendi essa posição, né, isso há muitos anos até. Aí disse assim, mas ele vai passar no concurso público, vai entrar sem experiência nenhuma. Gente, o juiz também passa no concurso público, exerce a função dele sem experiência. Eu, quando passei no concurso público para auditor fiscal, você, para procurador, você não, né? Você é só advogado. Né? Mas na advocacia você acha que você começa como? No estado da... Sem experiência também. Eu também. Eu sou igual para todo mundo, médico. Interpretação extensiva também, sim, não é só o funcionário ou o juiz, né? O próprio advogado. Você vai aprender, vai adquirir experiência com o tempo. Verdade. Você tem que ter o conhecimento técnico. Agora, a experiência vem com o exercício da sua função. E podia também ter um critério, né, professor? Um critério dizendo assim, olha, só pode se candidatar a tribunal arbitral quem tem 5 anos de experiência. Você cria um critério. Critérios podem ser estabelecidos. Sim. Eu não entrei nisso. Eu sempre defendi o concurso público para ingresso na carreira. Aí acabaria o CARF, ou melhor, poderia até ter um nome, Conselho Administrativo, aí tiraria o administrativo. Conselho de Recursos Fiscais. Podia ser o que o Gilberto Giulio Canto propôs. Ele dizia o seguinte, que teria que ter um Tribunal Federal Tributário. Que era uma coisa autônoma ali. Se bem que no caso do Gilberto Leocanto, ele entendia que seria uma instância recursal do administrativo. Você ficaria primeira e segunda instância no administrativo, porque ele entendia que os julgadores administrativos eram mais experts do que o do judiciário, né, do juiz singular, né, do juiz de primeira instância. E depois, se o contribuinte ficasse insatisfeito, aí você iria para uma instância, uma terceira instância, mas já no judiciário seria o Tribunal Federal Tributário. Seria esse o nome que ele estava aventando, que seria uma especialização daquele... Como é que é o nome daquele tribunal antes do STJ? Tribunal Federal de Recursos. Seria esse Tribunal Federal Tributário, é isso mesmo. Ele falou que ia apartar, especializar uma área do Tribunal Federal de Recursos da época. Eu acho, sempre defendi, né, a independência desse conselho julgador, né, porque realmente quando você coloca, posso falar isso aqui abertamente, não tem problema nenhum. Quando você coloca em números iguais representantes da Fazenda do contribuinte, o que acontece? Foi o que aconteceu com o tempo. Eu me lembro quando eu era auditor fiscal, né? Já conversamos aqui, numa conversa informal aqui, nós falamos sobre isso. Eu via colegas, né, que eram convidados para integrarem o Conselho de Contribuintes naquela ocasião, e eles diziam assim, olha, agora eu não sou mais auditor fiscal, agora eu sou julgador. Então ele era um cara isento ali, né, na hora de julgar, não olhava o interesse da Fazenda. Só que com o tempo, a necessidade de arrecadação foi mudando esse escopo. Aí a Fazenda passou a nomear auditores fiscais que tinham aquela visão que a gente chama de fazendário ou fiscalista, que, na dúvida, julgavam a favor da Fazenda. Aí o contribuinte percebeu isso, mas peraí, eles são assim? Então agora também eu vou fazer o mesmo, vou julgar a favor do contribuinte. Aí quando é uma causa muito importante, de um grande valor, o que acontece? Um vota sem convicção a favor da Fazenda, o outro bloco sem convicção a favor do contribuinte. Aí vem o voto de Minerva.
é o representante da Fazenda, sempre presidente da Câmara, né? Então é ele quem vai decidir, claro que a favor da Fazenda. Isso é uma deturpação. Aí veio a lei, não me lembro se foi a própria 13988, acho que foi, né? Que alterou o artigo do... Alterou a 10522. Alterou a 10.522, e disse que na empate, dúvida, né? a decisão, no caso de empate, aliás, dúvida não, no caso de empate, a decisão seria a favor do contribuinte. O que eu também acho errado, porque se havia o defeito por um lado, agora passou Só a ter o defeito né? pelo mais um motivo para eu continuar acreditando no concurso público. Você nomeia 8, 10, aliás, o número ideal é ímpar, né? Você tem em todos os tribunais, na OMC, em todas as Organização Mundial do Comércio, né? É sempre o número ímpar. Dada a paridade, né, do Conselho, do CARF, é que são 4 e 4. Mas já foram 6, né, 3 e 3, depois voltou a 4 e 4. Mas o ideal seria um número ímpar. Então, nomeia 7, 9, 11. O Tribunal de Contas do Estado são 9, né, 9 conselheiros. O Tribunal de Contas da União, não me lembro quantos são, mas o número... Quer dizer, sempre o número ímpar. Só com o CARF é que é o número par. Aí gera... Na arbitragem aqui é o número ímpar no projeto. É, aqui está o número ímpar, né? Pois é. Prevê 3. É. Mas como é que a gente vai ficar? Porque vamos torcer para que a lei da arbitragem passe e pegue. Porque no Brasil, lei, já ouvi falar isso, lei que nem gripe. Algumas pegam, outras não pegam, né? Pegou. Acho que o CARF, a gente estava lá no simpósio agora, né? Lá em excelente simpósio da BDT, né? Inclusive, você é um dos acadêmicos lá, né? Eu estava vendo aqui, né? Uma das cadeiras lá. Número 9 é minha. Pois é, professor. Tem uma estatueta bonita. Né? Legal. Eu recebi do Marcelo. O né? Marcelo é um Marcelo queridíssimo Campos. amigo, né, Marcelo? É Vai vir para gravar com a gente. Ele tá, já o Marcelo estimado aqui publicamente, né? Mas a gente viu o estoque de contencioso, é um número assim colossal, a coisa de mais de 5 mil processos da faixa de 100 milhões até 9... Que eles fizeram um corte, né? Eles estão priorizando os julgamentos de 1 bi para cima, os casos, né? Aí eles já conseguiram reduzir o estoque, mas é um número colossal, assim, já tem 120 e poucos processos. Aí depois vem um número ali de 100 milhões até 1 bilhão e tudo, mas é uma coisa assim absurda. Se a lei de arbitragem pega, o CARF passa a ter o quê? Menos, né? Penso eu. Claro que depende da Fazenda Pública, dizer o rol de assuntos que vão chegar até ele. Mas, certamente, por exemplo, ele mesmo falou, todos os julgadores do CARF falam isso, que não aguentam mais julgar conceito de insumo de PIS/COFINS, né? Que é sempre chegar lá. Mesmo quando o STJ fixou a tese, né? Tem um livro do Jansen Murayama, né, sobre insumos. PIS e COFINS. PIS e COFINS. A dissertação dele de mestrado. A dissertação, né? Então eles falam, cara, a gente não aguenta mais lá e julgar e tudo contencioso. Certamente acho que a Fazenda não ia abrir para arbitragem conceito de insumo de PIS/COFINS, imagino eu, não ia deixar arbitrar, a não ser aqueles assuntos já mais pacificados. Mas todos os outros assuntos, talvez o CARF teria um outro tipo de ocupação, né? Focando mais na questão qualitativa do que quantitativa, que hoje eles são obrigados a seguir, né? Então, vamos torcer para que a lei de arbitragem, né, Dilson, ela realmente vire um paradigma para os operadores do direito, que não adianta vir a lei e o próprio advogado tributarista ou a própria Fazenda não criarem um consenso em si de que, olha, vamos fazer isso aqui funcionar, vamos organizar para que a gente entregue para a sociedade um modelo em que a gente consiga conversar e chegar no meio termo com o árbitro, claro, dando um laudo ali e respeitar essa decisão no final do dia. O juiz já teme, não adianta, o contribuinte vai buscar algum questionamento, vai falar aqui acolá, não vai adiantar. Eu já acredito que algumas matérias, como essa de classificação fiscal, a arbitragem seria sensacional, você resolveria um litígio que poderia ficar pendente anos e anos, e uma arbitragem que prevê um prazo de 1 ano. Exato. Né? E quem sabe com isso, essa legislação aqui que eu acho que pode passar realmente, pelo menos o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou com todas as palavras que é o legado que ele quer deixar. Ele que inclusive que está colocando isso para andar, né? O meu receio, que eu espero que isso não aconteça, o meu receio é que esse comitê de arbitragem, como é que a gente poderia chamar? Câmara de arbitragem, não se transforme num novo CARF ou um CARF paralelo, dada essa preferência da Fazenda, né, para decidir ou tomar iniciativa em diversos desses pontos, como previstos no projeto de lei, né? Então, o meu receio é esse, que ela seja, que o comitê de arbitragem, a Câmara de Arbitragem, o Câmara Arbitral, né? Se bem que o PL fala em Tribunal Arbitral. Tribunal Arbitral? Cara, eu acho fala de tribunal, Eu nem lembrava. Você lembra, né, Júlio, quando veio a lei de arbitragem? O Tribunal Arbitral será formado por 3 árbitros.
Um indicado por sujeito passivo, um indicado por sujeito ativo e o outro assim, indicado na forma do parágrafo primeiro e segundo, que fala que temos que chegar a um acordo. Mudar, né? O país cartorial e patrimonialista como o nosso adora palácio da justiça, adora, quando na verdade o mundo moderno quer exatamente o contrário disso, né? De não ficar com essa coisa, tribunal, vou no tribunal. Exato. Aí, lembra que teve tribunais arbitrais que não é necessariamente uma função pública, mas usava o brasão da República para, né, vendia lá no começo, aí teve que, acho que até a AGU entrou com a ação, falou, não pode usar o brasão da República e tudo. A gente viu tudo isso acontecer, vamos repetir, né? Quer dizer, um museu de grandes novidades, né? A gente vai viver isso de novo, né? A gente lembra, né, que até camelô vendia aquelas carteirinhas. Lembra, camelô, carteira vermelha. Era vermelha, né? O brasão da República. O brasão da República ali, em metal, inclusive. Né? Dá uma carteirada, né? Uma carteirada. Isso não funciona mais, não. Hoje, não sei, o Brasil tem muita essa coisa. A juventude não está muito aceitando muito a ideia da autoridade. Viu o que aconteceu na Itália ontem? Foi na Itália, não, foi na Espanha. O rei espanhol foi lá visitar a área inundada, os jovens não quiseram saber, tacando coisa no rei. Foi mesmo. Assim, a autoridade já está sendo... Ela não é mais como antigamente, que se respeitava a autoridade. Hoje em dia a autoridade é contestada, inclusive, em praça pública. Se bem que rei hoje não manda, né? Ainda tem isso. Mas o primeiro-ministro estava do lado, tomando aí. Então vamos jogar tomate nele. Mas lá tem a festa do tomate também, né? Tem isso. Vai que acho que não sei, morreu 200 e tantas pessoas. 200 e tantas pessoas. Mas 200 tem dezenas desaparecidas. Gente, incrível. E o jovem, filmaram bem o jovem, o garoto devia ter 20 anos, botando o dedo na cara, perguntando por que vocês não avisaram antes que ia ter aquela enchente, que já sabiam. Foi, eles... Eu falei, caramba. Eu vi essa reclamação mesmo, porque foram avisados, acho que 2 horas antes. Em cima da hora. Em cima da hora, que não dava tempo de mais nada. E eu tenho um amigo que o filho dele está morando em Valência, né? Aí até entramos em contato com ele, ele disse, não, foi lá naquela região sim, mas eles estão sãos e salvos, né? Não tem nada não, ele, a mulher e acho que 1 ou 2 filhos. Mas não, eles pelo menos não tiveram nada não, mas foi naquela região e foi uma coisa muito séria, pô. Até pegando esse gancho, professor, tem um problema do setor público ser mais burocrático, né? Ele tem esse problema, não nesse caso, né, dessa tragédia, mas o setor público em si, ele tem a questão da burocracia, a burocracia toma tempo. Você acha que, voltando para o nosso tema aqui da arbitragem, você acha que a arbitragem ela teria que ser um tribunal mais privado mesmo? Para não ter menos informalidade. A gente não ouviu isso do próprio ministro, né, do Supremo Tribunal, arco de experimentação constitucional? Podia passar por uma janela dessa, entendeu, Júlio? Vamos fazer um arco, vamos ver o que vai dar. Por exemplo, só fazendo uma analogia, na área da contratação pública, a gente sabe que a contratação se dá por edital, mas tem alguns casos de dispensa. Como é que funciona em caso de dispensa? Você firma o contrato com a administração pública e vai uma cópia direto para o TCU, Tribunal de Contas, ou para o TCE, no caso, né? Para quê? Para dar a ciência ali, o Tribunal de Contas vai, em tese, analisar, ver se é uma coisa ou não. Não poderia ser alguma coisa parecida? Fizeram um laudo arbitral privado. Vai uma cópia direto para a Annelise, direto lá para o e-mail dela. Não, claro que não vai para o e-mail pessoal, mas já cria, no caso de uma situação ali federal, e dá um prazo ali de, sei lá, 15, 20 dias para fazer tipo uma chancela. Não sei, essa arbitragem aqui tem uma matéria, não está valendo, sabe? Mas ficar essa suspensiva. Mas a gente tinha que passar um arco de experimentação, senão a academia está sempre discutindo isso, novos tempos, novas eras, né? Não sei o que da autoridade, igual o Júlio está falando, é mais a mesma coisa. E tem a lista e as partes não conseguem sentar para... Vamos arbitrar isso daqui? Vamos eleger um árbitro que vai julgar para a gente? Não, tem que ir num tribunal arbitral. Daqui a pouco vai estar loteado de processo, daqui a pouco vai estar gente dando carteirada. Entendeu, Júlio? Você já entendendo onde eu quero chegar, né? Não, mas eu queria ouvir do professor se ele acha que teria que ser público ou privado essa instituição. Eu acho que deveria ser público. Público que eu digo. Arbitragem, privado. Não, eu estava entendendo o público num sentido diferente. Eu gostaria de ver esse tribunal arbitral, né, numa posição intermediária entre o administrativo, ou seja, até o CARF, não, deixa o meu processo chegar até o CARF, não vou mexer não. Como intermediário entre a administração propriamente dita e o judiciário. Então ele seria um órgão privado independente, é isso que eu gostaria, e não com essa prevalência assim, da Receita Federal, não digo prevalência, mas esse poder da fazenda, superior,
podemos dizer assim, eu acho, da Fazenda. Tinha que ser independente. Nós seríamos árbitros particulares, como árbitros no setor privado, né, da 9307, né? Se bem que aqui é claro que o tributo é um direito público, né? Não teria a mesma natureza jurídica, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, se há um tribunal arbitral, que fosse um tribunal privado, não sujeito a ingerências de uma administração pública. Eu vejo assim. Porque senão é como eu falei, como eu disse, a gente vai acabar confundindo as funções de um CARF e de um tribunal arbitral, né? Não, teria que ser separado. E na minha visão, né, espacial, digamos assim, ele ficaria entre a autoridade administrativa e a autoridade judicial, e o arbitral ali. Você não quer entrar na justiça, também não quer o administrativo? Recorre ao arbitral. O arbitral como uma opção do contribuinte ali para resolver divisão, antes. Eu vejo assim. Eu gostaria que fosse assim. Para resolver antes de chegar no judiciário. Né? Uhum. Então isso que tem que ser aperfeiçoado na lei. Isso é que A lei está deixando as questões de contencioso judicial poderem até o último segundo voltar para a arbitragem. Eu acho que isso não... Você acaba confundindo, na prática, né, a competência administrativa e a competência judiciária. Não é? Sim, Porque você tem um órgão que é, não digo bem subordinado, mas vinculado diretamente à administração, que tem poderes que o contribuinte não tem. Né? Por ser uma organização pública, estatal, etc., ela detém poderes que o contribuinte não detém. Então, ela tem a prevalência em certos casos. Claro que quando o processo chega a julgamento, os árbitros são independentes, tudo bem, da Fazenda. Mas enquanto não, ela é quem diz qual é a matéria, como é que vai ser julgado, qual a Câmara que vai julgar. Eu gostaria que não fosse assim, que a Fazenda não se intrometesse em nada que dissesse respeito à arbitragem. Mas pelo menos no projeto atualizado, o Júlio me alertou, fui pegar aqui, né? Tem 2 dispositivos lá que, pelo menos, esse aspecto, Júlio, entendo que foi afastado. Ó. Fica vedada a arbitragem, relação a créditos para os quais haja inequívoco, ainda que extrajudicial, ato inequívoco, né? Mas é de confissão aí. Tipo um parcelamento, né? Não é esse o caso. O caso, a preocupação é da sentença, até a sentença de mérito transitada em julgado. Então, se tem um contencioso, estão brigando, chegamos lá no final, ao STF, ainda não tem trânsito julgado, ele pode arbitrar. Olha, eu vou submeter a arbitragem. Porque justamente para fazer isso que você falou aí. Suspender a multa. Não, tem 60% de multa. Não, peraí, vamos voltar. Mas o projeto não fala que 60% de multa se você a partir do auto de infração, até 15 dias contando do auto de infração. Então veio o Constituinte do Crédito Tributário, lançamento, auto de infração. Do auto de infração ou da... Está no artigo 34, 33. Do auto de infração ou do laudo arbitral? Agora eu não me lembro. Deixa eu ver aqui, ó. Você tem que instituir, para você ter direito a essa redução de multa, você tem que solicitar o compromisso arbitral. Ó. Nos procedimentos arbitrais que trata essa lei, que tenham como sujeito ativo a União, a sentença arbitral que concluir pela existência de crédito devido à União reduzirá a multa no seguinte percentual. Em 60%, se a arbitragem tiver sido requerida no prazo de até 15 dias úteis, contado da ciência do auto de infração. Sim. Se tiver sido requerida até 15, mas a partir do laudo arbitral... Eu acho interessante, isso aqui foi... Então, mas a partir do laudo arbitral ele já tem o direito a 60%. Vamos supor, auto de infração. Eu entendo que essa despesa é não dedutível. Glosa, por exemplo, de RPJ, né? Peraí, aí o advogado vai analisar com o seu cliente. Pô, isso aqui não adianta para o árbitro porque é causa perdida, vamos tentar... Não, vamos fazer uma arbitragem, porque acho que essa despesa aqui tem alguns precedentes, como o Júlio falou, ele pode valorar a questão juridicamente, a interpretação. Então, vamos fazer arbitragem. Eu tenho 15 dias úteis a contar da ciência, ou seja, é 30 dias para recorrer, 15 dias para suscitar o compromisso arbitral. 15 dias para suscitar, exato. E depois do laudo, então, 30 dias para ele gozar desse desconto de 60%. Mas eu acho que depois do laudo já era. Acho que sim, porque esse projeto ainda vai ser muito modificado. Não, ainda será que vai? Você tem na Câmara, ainda tem a Câmara, mais de 500 deputados falando, né? Agora, ainda tem uma outra incongruência, a meu ver. Você tem o auto é lavrado, você tem 30 dias para impugnar ou para pagar, né? Só que você tem que, em 15 dias, você tem que decidir pela arbitragem ou não. Por que não 30 dias? Você está cortando do contribuinte 15 dias do direito de opção. Da reflexão, né? Da reflexão, exato. Do que vale a pena, né? Será que vale a pena? Ou seja... Eu, como advogado, me lembro, vai ser um problema, quer dizer, para mim não, para
o contribuinte, né? Porque eu sempre observei assim, o contribuinte, quando ele tem uma autuação, recebe uma autuação de um valor muito alto, ele passa uma semana sem dormir, meu Deus do céu, tal, não sei o quê. Aí a segunda semana, ele diz assim, caramba, tem que procurar alguém para ver como é que vai resolver esse problema. Aí na terceira semana, metade do prazo, né? Ele começa a procurar amigos. Ah, você conhece um advogado, tributarista? Ah, peraí, deixa eu ver. No final dessa terceira semana, olha, procura o fulano. Na última semana, aí ele te procura como advogado, né? Ele disse, quando é que você foi autuado? Há um mês atrás. Você tem 2, 3 dias para defender. Isso acontece mesmo, Adilson. Não é? Isso é impressionante, cara. Então você está já aí cortando os primeiros 15 dias do direito que ele tem de pensar, de refletir, de consultar e procurar um especialista, um advogado, né? Entendeu? Então, acho que o prazo teria que ser de 30 dias, igual ao prazo para impugnação ou para o pagamento. É isso, Adilson. Já nos encaminhando ao final aqui da nossa conversa, vamos torcer para que esse PRL vire, né? Acho que todos nós aqui gostaríamos de ter um arco de experimentação. Sem dúvida. Num ambiente desse. Você mesmo falou, né, Edilson, que em Portugal foi bem sucedido, né? Foi muito e que no bem, Brasil a gente não pode se esperar no modelo que deu certo, né? Eu acredito. Vamos torcer para que esse PRL não fique daqueles que fiquem tramitando não sei quantas décadas, que ele tramite rápido, que a gente volte aqui, né, Edilson, para conversar. Você já está convidado. E eu queria pedir suas considerações finais aqui para os nossos internautas, quem está nos ouvindo. Você falou agora que espera que não se eternize, né, no Congresso, né, esse projeto e tal. Já houve um projeto, não me lembro quando, mas já tem mais de 10 anos, um projeto de arbitragem aqui no Brasil, né, um projeto de lei, e ele só se referia a IPTU e IPVA só. E tanto o imóvel quanto o veículo eram dados como garantia. Esse projeto de lei, 4237, olha, mais ou menos assim. Memória, hein? Acho que é mais ou menos isso. 4237, 4257, uma coisa assim. Já tem mais de 10 anos, está lá. Quer dizer, não saiu das mesas. Dos caninhos, né? Botar os caninhos de alguma gaveta lá, né? E está lá até hoje. Eu espero que não aconteça o mesmo com esse daqui, né? Porque realmente a gente precisa mesmo de um meio para acelerar o julgamento de processos fiscais, né? E também desafogar o Poder Judiciário. 40%, segundo o CNJ, né? 40% dos processos em curso em todas as instâncias do Poder Judiciário são de execução fiscal. Né? Absurdo, tanto problema mais sério para ser resolvido e você tem um processo normal, comum, de cobrança, qualquer coisa assim, leva 10 anos porque a máquina está emperrada por causa das execuções fiscais. Né? Então, essa é uma medida muito salutar e que a gente espera já há tempos para solucionar pelo menos parte desse problema. Né? Então, eu espero também que dê certo e que a gente, em pouco tempo, antes de terminar a gestão do Pacheco, né, do Rodrigo Pacheco, né, a gente já tem essa lei aprovada pelo presidente da República, né? Eu espero isso. E, no mais, eu quero agradecer o convite muito honroso para mim, como eu falei, né, o Júlio, o Rogério, e não só pela oportunidade, mas pela informalidade desse podcast. Não foi aquela coisa assim, todo mundo sério. Não, foi até uma conversa, um papo assim, bem informal. Né? Professor, para mim até é estranho de chamar de Edilson sem usar professor, mas a gente tenta. Faltou só falar do Botafogo, né, professor? Não só me alegria, né? Se não me perguntasse, teria uma hora para falar de Botafogo. Né? Deixava a arbitragem para outro dia. Agora a gente está rindo, né? Feliz da vida. Tomara que até o final do ano continue esse sorriso, né? Não tem uma virada aí, né? Não, faz não. Brinca, e se o Atlético jogar contra o Botafogo, como jogou ontem contra o Flamengo, aí a minha esperança aumenta. Aumenta, na Libertadores aumenta. Espero que sim, né? Assim como eu espero que esse projeto se converta em lei, também espero que o Atlético repita. Gente, olha, muito obrigado a todos, obrigado também a quem nos assistir, né, no nosso podcast, e espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa desse nosso bate-papo aqui também. Obrigado mais uma vez. Muito bom. Júlio, suas considerações também, finais? Quero agradecer o professor. O professor foi meu professor no mestrado. Né? Muita honra também. Saudoso aí. Esqueci de dizer,
O professor Adilson é que criou o mestrado da UERJ, Foi. tributário. A gente não falou isso, fica aqui o registro. O professor Adilson foi um grande nome que lutou pelo mestrado da UERJ em tributário. Lá em 2011 foi a primeira turma do mestrado, eu participei dessa primeira turma. E se não fosse o professor Adilson, não tinha saído esse mestrado, porque tinha resistências internas, né, professor? Tinham resistências que não queriam que esse mestrado acontecesse. Então, já existia o mestrado, desculpe, mas em já direito existia público. Não, em São Paulo já existia, me lembro assim, em Minas também, e no Rio não tinha. Gente, por que o Rio não tem? Né? Aí disse, não, vamos criar assim. Aí outros professores aproveitaram e sugeriram a criação de outras 2 linhas de mestrado, né? Uma de, acho que filosofia do direito, a outra empresarial, uma coisa assim, não me lembro bem. Não tinha, né? Não, era mais Adilson cresce também, tá? Então vamos. Aí tivemos que fazer um estudo bem sério mesmo, que você tem que estabelecer uma certa proporção entre os orientadores, né, professores orientadores e professores orientandos. Senão a CAPES, na nossa avaliação, ia jogar a gente lá para baixo. E pelo contrário, na nossa avaliação, nós éramos 4, máximo 7, não tinha ninguém no 7. E de todos os programas. Né? Era 4, depois que eu saí, eu consegui levar ao 6 direto. Coisa que também, com muita alegria, não vou dizer orgulho, nada não, mas com muita alegria eu consegui levar o nosso conceito de 4 pulando para 6, que nunca aconteceu. É 4, 5, 6, né? Bem assim. E eu consegui dar um salto, porque procurei levar aquilo ali e tal. E eu acho que a criação dessas 2, 3 linhas novas, eu acho que também contribuíram. A criação contribuiu também, eu acho. E hoje é uma referência, né? Mestrado em tributário da UERJ. Exato. E doutorado veio logo depois, né? Também Porque 2013, eu acho. Que é uma referência mesmo, né? O único aqui no Rio, os professores também são excelentes. E ficaram muito melhores esses professores depois que eu saí de lá também, né? Ficou bem melhor o mestrado e doutorado, né? Eu fui seu aluno, professor, em 2004, no curso de extensão em tributação internacional, comércio exterior. Não, na UERJ, no CEPED UERJ, tinha um curso de extensão, que era de 120 horas, uma coisa assim. Na Almirante Barroso. Na Almirante Barroso, exatamente. Eu não lembrava onde, porque naturalmente... Então, muitos cursos, mas tive essa honra também. Então, muito obrigado pela presença. Bom, vamos nos encerrando aqui mais essa edição do Tributos e Direito Podcast. Muito obrigado a todos aí. Compartilhe com seus amigos que gostam de tributário, gostam de aduaneiro também, gostam do professor Adilson, ex-aluno e tal. Compartilhem. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Obrigado a todos.